Olá! A partir de agora você está convidado a acompanhar uma conversa conosco e o tema é a Agenda Brasil. Isso porque no dia 20 de agosto, na quinta-feira da semana passada, o Senado Federal encerrou a votação do ajuste fiscal. E agora a Casa está livre para tratar de temas sugeridos aqui pelos próprios parlamentares para que o país entre numa situação econômica mais favorável. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o senador Jorge Viana, ele que é vice-presidente aqui da Casa. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Dia 20 foi uma sessão densa, tensa, e uma coisa me chamou a atenção acompanhar, não sei qual é a opinião do senhor a respeito. Vi, por exemplo, o senador Blairo Maggi, ao acabar o encaminhamento da sua votação, advertir que ele estava se ressentindo. Tudo bem, vamos terminar de votar o ajuste fiscal e, inclusive, para atender uma expectativa do mercado. Mas vamos começar a votar um conjunto de projetos que falem de um todo e não de questões tão pontuais. Essa expectativa, o senhor acha que é atendida com uma agenda como essa Agenda Brasil? Olha, nós estamos vendo o que nós chamamos de uma quadra difícil. Temos um enfrentamento político pós-eleitoral que se agravou muito. Temos uma atuação importante de setores do judiciário no combate à corrupção, que é também muito importante. E estamos vivendo um agravamento da situação econômica no mundo que se reflete aqui no Brasil. Então, imagine que é uma mistura complexa. Normalmente, quando você tem uma crise econômica, você recorre à política. Mas a política também está com seus problemas e aí tem a questão do judiciário, né? E dentro disso, o que fazer? E eu acho que o nosso país também está mal acostumado. Nós estamos numa fase, começou o Fernando Henrique lá com a estabilidade, com a criação do real no governo Itamar, mas aí o governo do presidente Lula foi um governo de crescimento econômico, de expansão da nossa economia, saímos de um PIB de 500 bilhões para um PIB de 2,3 trilhões de dólares. O Brasil, sendo uma referência no mundo, fez 40 milhões de pessoas saírem de uma situação de pobreza para uma inclusão. Isso foi o grande legado dos nossos governos, do presidente Lula especificamente, e agora nós temos que apertar o cinto. É como se estivéssemos assim, liberados para comer, para beber, para festas e mais festas, e agora parou a festa e vamos ter que, inclusive, reduzir o consumo e dar um aperto no cinto. E eu acho que nós estamos mal acostumados. Nós só estamos acostumados em fazer despesa, em trabalhar a expansão e crescimento. Eu acho que tem que ter agora a contribuição de todo mundo, não importa se é empresário, é óbvio que não pode sacrificar só o andar de baixo. E essa Agenda Brasil que nós estamos propondo é uma agenda que tenta sair da armadilha do enfrentamento e apresenta soluções para depois do ajuste. O ajuste votou semana passada, como você disse. Tivemos 45 votos. Concluímos a votação do ajuste. Agora, a proposta nossa aqui do Senado é ter uma agenda que tem aspectos muito positivos, como o próprio projeto do senador Randolph de repatriamento de recursos. Né? Tem também da Ana Amélia, tem um conjunto aqui de ciência e tecnologia, infraestrutura, segurança jurídica, que a gente possa trabalhar. A educação, nós trabalharmos a temática da educação, enfim, tem um conjunto de matérias que podem ser consideradas assim, matérias importantes para serem votadas após ajuste fiscal. Junto também teremos a reforma política. Vamos pegar aqui uma notícia, porque o senhor é presidente da comissão especial, né? E a reforma política é a outra, porque se o Brasil não aproveitar agora e melhorar sua governança, não melhorar a relação que tem entre público e privado, se a gente não moralizar a relação dos partidos com empresas, fazendo a reforma política, moralizar a atividade partidária, nós vamos estar agravando mais a situação, que ela volta depois mais grave ainda. Então, eu diria que nós temos que fazer algumas reformas que ponham fim a muitos gargalos que impedem o Brasil crescer, que faz confronto, que faz com que o Brasil perca competitividade, e o outro lado é fazer a reforma política. Terça-feira desta semana, agora, nessa semana, nós vamos estar iniciando o processo de votação na comissão, esperamos concluir essa votação e trazer para o plenário ainda em meados de setembro para ter a decisão final da reforma política em meados de setembro. O foco da comissão, do trabalho da comissão, é o resgate da credibilidade da classe política? Olha, nós estamos pelo menos tentando duas coisas. Eleição no Brasil não tem fim. Hoje em dia, para ser candidato, tem que ter uma boa banca de advogado e uma boa banca financeira. Isso é muito ruim. Virou uma relação promíscua a atividade política partidária com empresários. Para mim, se, por exemplo, não pôr fim ao financiamento empresarial, nós não vamos estar mudando definitivamente ou fazendo uma grande reforma.
tem pelo menos dois aspectos. Esse é um. O outro, financiamento de campanha. E o outro, para mim, é o fim das coligações proporcionais. Realmente são dois temas. Quando nós vamos pôr fim à coligação proporcional, nós vamos moralizar e fortalecer a atividade partidária. E nós estamos trabalhando na comissão, eu como presidente, o senador Romero Jucá, o relator, um conjunto de senadores ajudando, para ver se a gente reduz os custos de campanha, se a gente deixa as regras mais claras das eleições, se a gente tira a insegurança jurídica que hoje campeia. Por exemplo, um candidato que perde entra tentando derrubar o outro, e aí quando ele retira o outro, faz através de uma liminar, ele tira o prefeito que foi eleito, aí assume o segundo colocado, isso virou uma indústria no Brasil. Nós queremos pôr fim a isso. Tirou quem estava lá? Novas eleições. E moralizar isso, não é possível que a gente não entenda que nós estamos perdendo credibilidade junto à sociedade. O cidadão brasileiro, que adora o nosso país, que quer o desenvolvimento do país, também tem que entender que se nós não resgatarmos o respeito da atividade política, se ela não voltar a ser respeitada, nossa democracia fica capenga. Então, para isso, nós temos que fazer a reforma política. Realmente moralizar a atividade político-partidária, a democracia representativa pelos mandatos, tem que resgatar o respeito junto à sociedade. E aí temos que fazer a reforma política. Tomara que agora saia, porque a reforma política não pode ser terceirizada, ela é responsabilidade do Congresso. Mas eu estou razoavelmente otimista de que nós vamos dar uma satisfação à opinião pública. Tomara que sejam mais perto do que o sonho, do que a sociedade brasileira sonha. É mais um movimento importante que o Senado faz com relação ao Pacto Federativo, né? Há também uma comissão especial trabalhando. A expectativa é que nesse segundo semestre de 2015, encerrada essa pauta tão difícil e que gerou tanto embate do ajuste fiscal, que tipo de expectativa o cidadão tem com relação ao trabalho do Senado? Nós vamos também ter a questão do Pacto Federativo? Olha, o Pacto Federativo tem uma comissão que está trabalhando o Fernando Bezerra, está trabalhando o senador Walter Pinheiro, fazendo grande trabalho, outros colegas. Isso é importante. Nós temos um conjunto de matérias que nós pretendemos trabalhar no que a gente está chamando de Agenda Brasil, que eu acho que faz uma contribuição ao país, para o país ficar melhor depois dessa crise. Porque de nada adianta a gente querer superar essa crise, mas com o velho Brasil, os entraves. Nós temos aí uma proposta do presidente Renan de criar autoridade fiscal, independente fiscal, no Congresso. Gente, isso é fundamental. O Congresso não para, seja a Câmara ou mesmo o Senado, de criar despesas para a vida brasileira. Quer dizer, a gente fica fazendo leis que aumentam os custos, os gastos públicos, em vez da gente fazer o caminho contrário. Essa autoridade fiscal, por exemplo, não vai funcionar só para o Executivo ou para o Legislativo, ela vai acender a luz vermelha. Olha, essa matéria que estão votando, ela descumpre a lei de responsabilidade fiscal. Ela cria despesas sem definir de onde virão as receitas. E isso vale para o Executivo, vale para o Legislativo. Acho que nós temos que pacificar as relações aqui. Eu lamento, às vezes, a posição da oposição, que tem um papel importante a cumprir, mas às vezes que é um atalho na Constituição, uma intolerância que tem tomado conta do país, que vai para as ruas. Isso é péssimo. Nosso país tem um povo ordeiro, que não faz guerra com ninguém, está fazendo consigo mesmo. Eu acredito que era hora de chamarmos a todos a responsabilidade de encontrarmos saída para que o Brasil, quanto antes, volte a crescer, melhorar a vida, fazer inclusão social, melhorar a vida de quem mais precisa e dar uma satisfação para a opinião pública. Para isso, eu acho que nós, da política, temos que ter juízo. Agora, esse movimento que o senhor se refere já começou pelo Palácio do Planalto, que ouviu parlamentares, senadores, deputados, ouviu também os independentes, ouviu partidos diferentes, né? Eu sou do governo. A oposição é que não chegou. Eu sou do governo, eu sou do PT, mas eu acho assim, quem tem que fazer o gesto de grandeza, porque não é um gesto menor, não, é um gesto maior, de procurar, inclusive depois da eleição, acho que nós até erramos, tinha que ter procurado logo após a eleição para pacificar quem ganhou, sabe? Tinha que encontrar interlocutores na oposição, eu aqui falo com todos eles. Nós temos que encontrar uma interlocução para pôr o país em primeiro lugar. Estava todo mundo achando que essa crise ia ser só ruim para o PT, ruim para o governo do PT, isso ótimo, o pessoal da oposição celebrando isso. E começaram a empurrar as coisas para baixo. Está ficando ruim para todo mundo, está ficando ruim para o desempregado, está ficando ruim para o funcionário público, está ficando ruim para o empresário, está ficando ruim para o país. Então, vamos separar as coisas, a eleição já passou, trabalhar pelo país, todo mundo junto, a oposição tem um papel importante a cumprir, os ex-presidentes Lula, Fernando Henrique têm um papel importante a cumprir, sair dessa armadilha
de querer encontrar um atalho que pula algumas páginas da Constituição. Isso é um desastre. Eu estou dando essa entrevista na semana que a gente lembra 61 anos do suicídio de Getúlio Vargas. Foi fruto de uma crise política que chegou ao extremo do presidente se matar. Então, olha, nós temos que, com maturidade, a presidenta Dilma é uma pessoa honrada, está lá, cometeu erros, muitos, mas ela é uma pessoa que quer entregar o país melhor. Vamos ser tolerantes com a democracia, espera-se 3 anos, quem ganhar leva. Mas agora é todo mundo trabalhar para encontrar uma saída dentro da Constituição, ter otimismo e o papel aqui nosso. Muita gente da oposição faz discurso, aponta dedo, mas na hora de votar, vota contra o país. Na hora de votar, vota para agravar a situação, dizendo que está ajudando. Então vamos todos cair na real, que precisamos um de outro. Tem uma frase que fala assim, todos nós somos anjos de uma asa só. E para voar temos que estar abraçado com alguém para termos 2 asas. O Brasil está precisando que todos nós nos abracemos na busca de solução para seguirmos fazendo o Brasil andar para frente. Nós já estamos com o tempo estourado, mas falando de articulação, hoje aconteceu um fato importante. O vice-presidente Michel Temer anunciou que essa interlocução política, essa ponte que se chama aqui do varejo da política, não vai mais ser atribuição dele. E já havia uma previsão que isso acontecesse após a votação do ajuste fiscal, né, senador? Isso é indicativo de crise, não é? Houve briga do vice-presidente com o ministro da Fazenda, como se diz. Uhum. Como é que o senhor está vendo isso? Havia uma certa previsibilidade que isso acontecesse, não havia? Primeiro, eu acho que é normal. O ministro da Fazenda ninguém pode ficar aqui jogando pedra. O ministro Joaquim Levy está cumprindo um papel importante, é duro, mas alguém tem que dizer, não dá, não pode. Mas, então, é normal isso. Agora, acho que o vice-presidente, é a minha opinião pessoal, ele cumpriu bem essa missão na articulação do ajuste fiscal. Ele foi convidado pela presidenta para cumprir esse papel, cumpriu muito bem. Era uma missão, mas eu sou daqueles que defendo que ele saia, se ele quer sair da articulação política, ou da SRI, que é pequena para ele, mas que a gente encontre no projeto uma maneira dele ter um papel maior do que ser vice-presidente. Então, ou seja, eu defendo que o presidente Michel Temer, o vice-presidente Michel Temer, substitua o papel na SRI por um papel de maior protagonismo no governo, que seja, além do ser vice, ajudando a presidenta Dilma a encontrar o caminho da normalidade e depois do crescimento do país novamente. Então, essa é a minha tese. O presidente Michel Temer é muito importante, por ser do PMDB, por ser a liderança que por ser nosso vice-presidente, que ele esteja mais presente no governo, cumprindo missões, outras que vão além dessa que ele cumpriu na SRI. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço a você também que nos acompanha pela atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.